Todos os diáconos se apresentaram, tem de casa. Tem de casa. Eu sou a Cris, eu sou diaconisa da Janine, pastor Carlos. Eu sou a Maria, eu sou a Maria, sou diaconisa aqui da nossa igreja, comigo e com Deus no coração sempre. Nós precisamos de ajuda, junto com o Amém. Só vou de palma para eles. Então, irmãos, a gente na verdade tinha que fazer, vamos estar no dia de hoje, talvez um hospital espiritual, né, pastor Luiz? Porque a gente sabe que os diáconos, eles além de todas aquelas lutas de casa, as dificuldades próprias, eles ainda às vezes enfrentam as lutas na igreja, seja com membros, seja até com o pastor, né? Não vamos mentir, porque às vezes tem umas tretas, sim, a gente sabe que tem. E as pessoas por fé não largam, né? Por causa que você crê, você não larga. Você continua batalhando, porque você sabe que a tua obra não é vã no Senhor. Sabe que o Senhor é que está vendo o teu trabalho. Entende? Por mais que exista às vezes alguma incompreensão, ou por mais que você esteja vendo coisas que você não gostaria de estar vendo, e está lá sofrendo no teu coração, porque você não gostaria de estar vendo aquilo, mas está vendo dentro da própria igreja. Eu estou falando com os pés no chão, para que ninguém pense que a nossa aqui é santinha, tá? Às vezes você se submete, suporta, esperando que o Senhor vá fazer uma obra, vai fazer um milagre, vai mudar aquela situação. É assim ou não é? É assim? Vocês passam por isso? Então estamos juntos. Então, irmãos, nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra. Primeiro, significado, só para lembrar que os irmãos sabem de cor e salteado. Diácono vem da palavra diáconos do grego e significa, no original, servo, ajudante, ministro. Aquele que serve. E a formação da palavra diácono é dia, que é através de ikonos, servir, executar tarefas. É aquele que serve por meio de uma ação. Alguém que presta serviço a outros. E em Atos 6, a gente vê a primeira vez que é mencionada a questão do diácono, que fala sobre diácono. E a gente vai ler. E a gente vai ler e entender um pouquinho por que o diácono foi escolhido, qual era a sua função. Só que nós vamos perceber umas coisas muito interessantes. Vai misturar as funções. E mistura mesmo, vocês vão entender. Vamos lá. Está lá? Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro, em outras traduções, de alimento. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro ou de administração. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e nós entregaremos esses serviços a eles. E assim poderemos continuar usando o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, observando as qualidades, tá? Também Felipe, Prócoro, Nicandor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha sido convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles, e a palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, e o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número dos sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Amém? Essa primeira leitura nós vemos o seguinte: quando
cristianismo começou sob a presidência não formal ou estatutária de Pedro, ele exercia uma liderança sobre a igreja, e todos que tinham bens, quando o sinal de seguir Jesus era entregar sua vida no altar. E entregar sua vida no altar, às vezes o pessoal reclama sobre o dízimo, né? E lá naquele tempo eles não entregavam, era tudo, não era o dízimo não, tá? Por que eles faziam isso? Porque o amor entre eles era tanto que eles sabiam em quem confiavam. E daí tem duas situações. É claro que hoje nós temos situações bem adversas àquela, onde as pessoas têm suas próprias vidas, têm suas próprias famílias, e estão, de certa forma, muito atrelados ao sistema que já usou o mesmo costume da igreja cristã para amarrá-los. Por exemplo, hoje nós pagamos mais ou menos aí 40% do que nós ganhamos para o sistema, para sustentar o sistema, certo? Mas se nós for voltar lá atrás, a origem disso começou com a forma como os cristãos tinham de dizimar, de ofertar e de entregar, para sustentar uns aos outros. E assim, o sistema, muito esperto, usou essa mesma forma de retirar como imposto. Como imposto já diz a palavra, imposto, não é livremente, é imposto. Esses donativos que entravam na igreja eram tantos, e eram tanta generosidade, que eles diziam que não eram suas coisas que eles possuíam, tudo entre eles era comum. Então, a gente tem o caso até de Ananias e Safira, que tentaram enganar Pedro e morreram aos pés de Pedro. Às vezes pensa que Pedro era bonzinho, mas não era não. Não era não. Só que não era o Deus que é misericordioso e bondoso, ele é Deus justo, ele não aceita mentira e falsidade. Então, quem pensa que pode enganar Deus já está morto espiritualmente. Então, é uma coisa para se pensar, cada um de nós, e analisar. Então, nós sabemos que está escrito em Gálatas 6,7, que de Deus não se zomba, que o homem semear, isto certamente ele colherá. Então Ananias e Safira tentaram tapear, mentir para Pedro. Pedro deu a chance para Safira, mesmo assim ela confirmou a mentira e morreu junto com Ananias. Tá. Daí para frente, eles tinham essa questão, os apóstolos é que administravam e distribuíam as necessidades, conforme a necessidade de cada um. Além de pregar a palavra, eles faziam o serviço de servir. Tanto que umas traduções falam assim, não convém nós deixarmos da palavra para servir as mesas, em outras traduções. E aqui fala de dinheiro, mas disseram da nossa realidade, mas naquela época não tinha dinheiro. Tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. As ofertas, a maior parte dos donativos eram em cereais, em alimentos, em situações assim, entende? Então os apóstolos até então serviam as mesas, mas o número cresceu, e aí algumas pessoas começaram a ficar, as viúvas, principalmente as pessoas mais fracas, começaram a ficar negligenciadas. E aí foi aonde os apóstolos optaram por os diáconos. Pessoas, qualquer um? Sim ou não? Era qualquer um? Não. Você não quer ser diácono? Lá na minha igreja, você precisa de diácono. É só ficar na porta. Não era qualquer um. Ele deu a dica ali, né? Como tinha que ser. Porque é melhor você não ter do que você ter e ter um problema. Você pode ter um diácono e um problema aí. Ele disse que era para escolher pessoas, homens cheios de fé e do Espírito Santo. Então tem critério para ser escolhido. Não é assim que você quer. A obra do Senhor não pode ser operada com negligência. Assim como você não opera a tua administração pessoal quando um cara que é ligeiro. Você não vai pegar um cara que é ligeiro na mão para cuidar das tuas finanças, vai? Então, na obra de Deus você não pode fazer diferente. Isso é negligência. Não é imperícia e não é imprudência. Porque imperícia seria uma pessoa que não sabe da sua obrigação. Imprudência seria uma pessoa que exagerou e foi imprudente, tinha dever de cuidado e não cuidou.
Agora, negligente é aquele que sabia que as coisas são sérias e mesmo assim fez diferente. Isso é negligência. E servo negligente, você sabe o que acontece. Não tarda para cair. Então a gente tem que ter temor e tremor. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Mas não estou aqui por esse motivo. Nós não estamos aqui por esse motivo. Mas isso precisa ser lembrado. Porque uma coisa eu aprendi. Uma pessoa que nasceu para Jesus dentro da igreja católica e que pediu sinais para Deus e Deus deu, e que deixou a estrutura da igreja católica por causa da heresia, por causa da idolatria, por causa de muitas coisas erradas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: tinha muita gente de fé lá, muita gente sincera e verdadeira, que via as coisas erradas, pedia perdão e misericórdia por estar lá, mas ficava lá por obediência. Eu tinha um padre que era meu confessor na época, que ele disse, pegou no meu braço e falou assim: Carlos, entenda uma coisa, certo ou errado eu tenho que ficar até o fim, porque eu jurei obediência e um homem precisa cumprir sua palavra. Eu jurei. Ou seja, ele estava dizendo para mim: eu entendo você, eu sei que eu estou errado, mas eu jurei, já vou ter que cumprir. E ele morreu com 53 anos e ele se converteu. Ele, quando tinha as orações lá diante dos santos, ele não se ajoelhava mais e questionavam ele. Ele dizia assim: só vou me ajoelhar diante do meu Senhor. Ele morreu com 53 anos. Eu até digo que Deus o recolheu, porque ele ia se perder, ia ficar numa luta tremenda. Deus permitiu levá-lo. Mas voltando, nós temos aqui nessa leitura dois escolhidos que fizeram história em Atos dos Apóstolos. Um deles é Estevão. Vocês lembram o que aconteceu com Estevão? O que aconteceu com Estevão? Diácono. Ninguém sabe? Foi apedrejado. Por que ele foi apedrejado? Porque ele fez coisa errada? Mas a gente é apedrejado por fazer coisa certa? Mas está errado então isso, não está? Se alguém está sendo perseguido por querer ser certo, siga essa pessoa, tá? Porque ele carrega a obra de Deus e carrega o Espírito de Deus sobre a sua vida. Agora, como Pedro disse, a gente não pode ser perseguido por ser malandro, safado, perdão a palavra, não sei por que fala lazarento, né? O que Lázaro tem a ver com isso? Agora, se alguém perseguir a gente porque a gente está fazendo coisa errada, dê o lombo e sofra a pancada, porque merece. Eu mereço, se eu estou errado, eu tenho que sofrer. Você lembra do que eu perguntei aqui, que Deus mostrou no domingo? Que direito eu tinha? Então, se a gente sofreu algumas cacetadas, é até bom. Diz na ceia que existe muitos doentes e muitos que sofrem para não serem condenados com o mundo, né? Então está sofrendo agora para não morrer e ser condenado depois. Então está passando por algumas lutas, agradece a Deus. Se é o diabo, ele vai embora, porque o diabo vai falar: não adianta estar fazendo esse cara sofrer, ele está oferecendo para o Senhor. Não podemos esquecer que quem levou Jesus à cruz não foram os judeus, foi o meu pecado. Então Estevão morreu por falar a verdade. E que discurso que Estevão fez! Atos 7. Eu vou ler bem rápido, mas entonado, para que vocês sintam aquele dia imagina, eu fico imaginando aquele dia com o poder do Espírito Santo sobre Estevão, como é que saía essa palavra.
E como é que entrava no ouvido daqueles doutores da lei, dos fariseus? O grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: Atos 7. Capítulo 7. O grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, e quando morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Arão, Deus lhe disse: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E eu paro aqui e pergunto: esse Estevão era ignorante? Era ignorante? Era uma pessoa que não gostava de ler a Bíblia? Era uma pessoa que não tinha conhecimento? Quando você lê isso aqui, você fala: meu Deus, o cara transcorre toda a história de Israel e joga na cara dele e diz assim: até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Ser diácono não é pouca coisa? Quem te diz para você que você não precisa se esforçar e buscar sabedoria de Deus? Teve um profeta que disse que é por falta de conhecimento que meu povo perece. Um diácono que não busca conhecer a palavra do Senhor, ele vai perecer, e às vezes na mão do mau pastor, porque vai servir e vai sofrer na mão errada. Não vai conseguir discernir entre o certo e o errado. Imagine eu que larguei o Papa de lado. Que medo que eu tenho. O Espírito Santo não traz medo, ele traz coragem, ousadia. Vamos morrer? É hoje. Eu lembro de uma reunião com o padre, que eu não aguentava mais de perseguição e de reunião com o padre. As beatas iam lá entregar, porque disse que nós fazíamos as coisas e acontecia isso e aquilo outro. Um dia eu cheguei para o padre e falei, para esse padre Dirceu falecido, eu disse para ele assim: onde que está a fogueira? Vamos logo para a fogueira e vamos acabar logo com isso. E os irmãos que estudaram teologia sabem do que eu estou falando, porque era assim que faziam com todos os que criam em Jesus Cristo e seguiam servir a Jesus Cristo. Pensa que uma palavra dessa não abalava um padre desse? Botava ele em xeque, fazia ele pensar 1000 vezes, 1000 coisas. Esse Estevão, um cara escolhido, cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Sabe, e tem um outro que foi o primeiro, sabe aquela pessoa que foi a primeira pessoa que foi, você vê, como o pessoal quer fazer aquele negócio que você entra numa caixinha aqui e desaparece aqui, aparece lá, como é que chama isso? Mágica. Não é mágica. Teletransporte. Olha! Teletransporte. Foi o primeiro que, narrado na Bíblia, que teve um teletransporte. Diz que o Espírito Santo dele ergueu ele e levou até uma carruagem com o eunuco da rainha. E pôs ele andando do lado. Sim. Caiu no céu. Ele podia falar assim: eu caí. Não, cai aqui, ó. Aí tá não, aí de repente escuta o eunuco falando assim: quem acreditou no que ouvimos? Quem acreditou na nossa pregação? E ele vai escutando. Daqui um pouquinho ele pergunta para o eunuco: você sabe o que você está lendo? Aí o eunuco fala assim: como é que eu vou saber se ninguém me explica? Estamos aí. E aí ele explica e conta tudo o que aconteceu a respeito de Jesus e diz que a profecia de Isaías 53 tinha se cumprido em Jesus Cristo. Ele entendeu tão bem e falou: o que me impede de ser batizado? A água está ali. Vocês pararam para pensar nisso? Um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, principalmente os irmãos que hoje não precisam mais estar ocupados com neto, com filho, que já estão aposentados aqui, começa a jejuar para você ver. Começa a acordar de madrugada para você ver.
Eu sei que vocês vão incomodar o bispo, o pastor Luiz, não tem problema, eles que se virem depois. Mas Deus vai começar a falar para você, olha para aquela pessoa ali que... Aí, claro, você vai respeitar o horário do culto, vai esperar o culto acabar, vai falar, bispo, o senhor mandou orar para aquela pessoa. O bispo não vai dizer não. Se ele disser não, ele está ferrado, né, bispo? Mas se Deus te mandou falar isso, quem sou eu para dizer não? E aí a pessoa vai falar, você falou tudo que eu precisava ouvir. Era isso mesmo que eu estava passando. Então o que eu quero dizer, irmãos, que a obra que Deus escolheu para vocês fazerem não foi porque vocês estavam ociosos, que não tinham o que fazer. É porque a obra de Deus precisa continuar através de vocês. Nós não podemos se ocupar com uma coisa: fofoca, falar da vida alheia. Não é problema nosso, não quero saber. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não tem problema, erga a mão, vou dar alguns. Mas tem pessoas que o maior problema dela não é as coisas que acontecem ao redor, é o que acontece dentro dela, as lutas interiores. A pessoa sofre mais com o auto-julgamento do que às vezes a pessoa nem sabe da sua vida, mas você fica se julgando. Então, aprendam a jejuar, a acordar de madrugada. Aprenda, faz isso. Mas por que você tem acordado sempre naquela hora? Ai, Deus, quer dormir? Aí Deus, foi Deus mesmo que acordou você. Deus que não quer que você dorma. Pergunta a Deus, o que você quer que eu faça? Talvez Deus queira ter um momento de ter um tempo de qualidade com você, né? Porque você não tem tempo para Ele. E naquela hora você vai ser só você e Ele. Então, de repente, não é para ficar ali que nem católico recitando reza. Porque vou ser franco com vocês, irmão. Você senta com um amigo e depois fica. Pare com isso. Conversar com Deus. Deus, olha a situação. Senhor, olha a situação do fulano, Senhor. Olha aí, eu não aguento mais, não suporto mais. Eu vou meter a mão na cara dele, pastor. Ou daquela outra diaconisa, sei lá. Você vai falar com Deus como você fala com um amigo. Quando eu começo a me sentir assim, bem para baixo, eu aprendi uma coisa. Eu começo a lembrar que Ele é tudo que eu tenho. Você já percebeu que nos orações começa assim? O pessoal da cachoeira sabe. Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és a minha força, Tu és a minha esperança, Tu és a minha alegria, Tu és o Deus que batalha minhas guerras. Sabe por quê? O Emmer falava assim, um sentimento de indignidade. Mas isso não é ruim ter. Quando você está diante de Deus falando para Ele, que você tem esse sentimento. Não é falando sozinho aí, pensando que aí é depressão, né? É quando você está falando assim, eu sei que eu não sou digno. Você lembra do centurião? Eu vou lá curar teu servo. Não, Senhor, não, eu não sou digno que entre na minha casa. Diz uma palavra, só uma palavra. Deus é tudo que eu tenho, tudo que você tem. É tudo uma fantasia, sabe? Olha para o lado, olha para quem está do lado. Olha bem. Você conhece essa pessoa faz tempo ou não? Você conhecia essa pessoa quando era jovem ou não? Por exemplo, a pastora Fátima me conheceu quando eu tinha cabelo. Então é tudo uma mentira. O que nós vemos é uma fantasia, não é a realidade. Quantas pessoas que você via e você hoje não pode vê-los porque o Senhor já recolheu? Então qual o tempo que te resta?
Fala, é hoje, aqui e agora. É hoje. Eu só tenho hoje. Então se ocupa com o teu hoje, o teu único dia de diácono, fazendo aquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer, servindo. Se nós colocar Lucas, acho que é 10, 17 ou 17, 10, mas vamos os dois. Coloca 10, 17 primeiro. 17 e 10. Olha lá. Olha lá. O que está escrito lá? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo que foi mandado, só vocês entregaram, não pagam nada. Todo aquele que começar a falar assim, quem já assistiu o filme de Lutero? O protestante que não assiste o filme de Lutero, pelo amor de Deus. Hoje está fácil, gente. Até no YouTube, assim, com aquelas propagandas que fica trabalhando o tempo inteiro, dá para assistir. Assiste o filme do Lutero. Tem uma parte lá que ele tá lá e aí ele escuta uma voz dizendo assim, você está sofrendo muito, né, Lutero? Ele disse, estou. Ele entra não, né? Estava mesmo, né? Na celinha dele. Tá tão difícil para você, né? Tá. Mas você não precisa passar por isso. Quando a voz falou, você não precisa passar por isso, ele identificou que era o diabo falando. Sai daqui, Satanás. Eu podia ter que passar por isso e posso passar por muito mais. Porque o que eu fiz levou o meu Senhor à cruz. E se alguém digno aqui não sou eu, é Ele. Se no teu coração tem sementes de desejo, de promoção humana, você está com problema psicológico, vai para o psicólogo. O bispo sabe. Já fez 2 ofertas para mim, eu falei, não deixa eu subir, não quero. O que eu vou ganhar com isso, bispo? Eu falei, lembra, a primeira vez eu respondi isso, eu estava na estrada, eu falei, o que eu vou ganhar com isso, bispo? Você vai poder poupar isso. Eu não, está ótimo onde eu estou, glória a Deus por onde eu estou, não quero saber. Mesmo porque o rei também morre. O mais importante, perde o paladar para a comida que tem para comer. O mais feliz também chora. Mas para nós que cremos, temos um céu preparado para a glória de Deus. Para nós que cremos, nós vai acabar tudo isso, todos os choros, as lágrimas, as lutas, as dificuldades, se nós estiver feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo o que o Senhor ordenou. Feliz o servo que estiver no lugar certo, fazendo o que tem que ser feito. No mínimo, pedindo perdão pelos pecados que errou. Porque teve o ladrão dos pés da cruz, que é a melhor oração da vida dele, né? Na hora lá. Por isso que na hora de dormir, gente, nós tínhamos que ter meta e missão. Sabe que as empresas colocam assim, nossa meta é nossa missão, né? A nossa meta é amar os irmãos como Jesus Cristo nos amou. E por eles se entregou. E a nossa meta é atingir a estatura do varão perfeito. Pergunta para você, fala o teu nome, fala o teu nome. Cara, vou falar o meu. Você já atingiu a estatura do varão perfeito? Nossa, que distância. Sério isso? Ele tinha poder, ele tinha autoridade. Ele podia transformar pedra em pão e o diabo sabia disso. Ele podia fazer o que quisesse. E não usou de nada do que ele podia fazer. Ele só fez o que veio para fazer. E detalhe, irmãos, para a gente encerrar. Tudo que fizestes ao menor, não maior, ao menor dos meus irmãos, Jesus disse, foi a mim que fizeste. Bispo, posso cantar uma música do padre?
Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Isso. A gente precisa entender que cristão é Cristo pequeno. Então tem que viver como Cristo pequeno. Tem que viver com o comportamento de cristão. Paulo tem uma passagem, para mim encerrar, que ele diz assim, ele fala uma coisa assim, Paulo, ele fala assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, eu não vou fazer a pergunta porque nós vamos ser reprovados, eu falo por mim, mas ainda as pessoas, graças a Deus, Deus deu olhos para a gente só ver o externo, né? Não o interno. Ainda a gente não pode, com toda certeza, faz do jeito que eu estou fazendo. Faz do jeito que eu estou fazendo. Paulo fala: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então quem via Paulo via quem? Por isso que ele diz lá: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então as minhas atitudes, elas precisam ter um extremo zelo na relação com as pessoas. Todos os nossos pecados particulares, essas fraquezas que todo mundo tem, eu não sei, talvez vocês não tenham, só eu. Deus vai perdoar, se você se arrepender. Mas tem pecados que, quando ferem o irmão, entra naquela questão de que tudo que fizesses ao irmão foi a mim. E é essa aqui que pesa. É esses pontos que vai pesar. Então, nossas igrejas, elas precisavam ser um local onde aqueles que estão cheios de ódio encontram amor, onde aqueles que perderam a esperança encontram a esperança, onde aqueles que não encontram mais motivo para viver encontrassem motivo para viver, aqueles que perderam a família encontram uma família. Entende? Nossas igrejas precisavam ser esses locais. Elas não tem que ser local onde a gente arrecada dinheiro. Elas não tem que ser local onde a gente fica fazendo promoção disso, promoção daquilo para pagar essa conta, a conta A. Deus o livre, é muita conta, Deus o livre. Quem quer correr atrás de conta, que corra, eu não vou correr. Só traz preocupação, isso é verdade ou não é? Seja livre, viva livre. No domingo, quando o Senhor me mandou abrir mão, nós estávamos tudo com, não vou dizer o nome, né? Mas, com os papéis certinhos para entrar com o processo. Quando a empresa, o Senhor falou assim: que direito você tem? Direito nenhum. Sabe como é que eu vou exercer a misericórdia? Quando alguém fizer um mal para mim. Sabe quando eu vou obedecer o Pai Nosso? Perdoar nossos devedores? Quando alguém ficar devendo para mim. Porque eu também tenho dívida com o meu Senhor. Nós devíamos estar crescendo cada dia para atingir a nossa meta, atingir a estatura do varão perfeito. Não foi isso que Jesus disse? É nisto que vocês serão conhecidos que sois os meus discípulos. É nisso, não é porque nós estamos na quadrangular. E a gente precisa pensar se a gente está agregando para o Senhor ou está repelindo do Senhor. Se as nossas atitudes, elas estão trazendo as pessoas para perto ou expulsando elas de perto de nós. Porque se tudo que eu faço é
o menor dos irmãos é para Cristo, então eu estou expelindo Cristo perto de mim, tirando Cristo de perto de mim. Esse é o Evangelho. Esse é o serviço do diácono. Esse é o serviço do diácono. Ele não espera que o pastor vai dizer, tem que fazer isso, aquilo outro. Não, ele vai, percebe, está ligado, eu tenho que ver isso, tenho que ver. Compra a briga. Compra a briga para si. Compra a situação para ser resolvida para si. Corre atrás da solução daqueles problemas que são nossos problemas. E eu vou dizer para vocês, e quando a gente faz isso por amor, é gratificante. Porque quando o Senhor nos visita no Espírito Santo, nós já recebemos a maior recompensa que nós temos. Sim ou não? Feche teus olhos.